Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o Padre Tiago Calçado. Estamos juntos com mais uma Palavra de Fé, o seu programa de segunda a sexta que te leva ao coração da liturgia de cada dia. Meditaremos hoje com Marcos, capítulo 2, dos versículos 18 a 22. Hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro, estamos na segunda semana do Tempo Comum e celebramos com toda a Igreja a memória de São Sebastião, mártir da Igreja. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar? Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Meus irmãos, conforme nós caminhamos com Jesus, agora já vivendo o tempo do tempo comum, tempo da evangelização, o anúncio da Boa Nova, vamos começar a perceber também a incompreensão do seu modo de vida por parte dos mestres da lei e dos fariseus. Pouco a pouco, esses homens que viviam em função da lei, que buscavam muito mais defender os próprios interesses, vão ficar perturbados com a ação evangelizadora de Jesus, pois queriam reduzir o reino de Deus ao conjunto de suas práticas e de seus ritos religiosos. Um desses ritos, uma dessas observâncias, era a prática do jejum que os discípulos dos fariseus faziam por seguirem aquilo que os fariseus entendiam como o caminho mais correto para a vivência da palavra de Deus. Incomodados com a atitude de Jesus e seus discípulos, que caminhavam entre o povo, viviam nas festas, viviam nas casas das pessoas e longe das obrigações e restrições do templo, os discípulos dos fariseus se perguntam: por que esse homem não cumpre os nossos rigorismos? Por que esse homem não entra na nossa lógica religiosa? Ficam incomodados, porque Jesus é um Messias diferente. Um Messias que caminha com as pessoas, um Messias que faz com que nós enxerguemos o reino de Deus no dia a dia, nas coisas simples, e não apenas naquilo que esses homens, religiosos e observantes das pequenas restrições, estavam acostumados a fazer. Por isso, eles tentam fazer com que Jesus caiba dentro de seus costumes. Eles tentam reduzir Jesus ao conjunto de suas práticas legais. Mas a palavra de Deus é clara, e a missão do Filho de Deus é anunciar a Boa Nova para além daquilo que o poder dos homens consegue conter. Por isso, Jesus exorta a todos nós: vinho novo em odres novos. O que significa isso? Que o vinho do reino de Deus, a mensagem que Jesus vem trazer, não pode ficar restrita àquilo que eram as restrições legais da época dos fariseus. O Evangelho não cabe numa fiscalização que muitas vezes as pessoas tentam fazer sobre Jesus e sobre todos aqueles que o seguem. O vinho do Evangelho, como nós ouvimos ontem no Evangelho de domingo, é um vinho que vem para trazer a alegria, para que a festa da presença de Deus entre nós não se acabe. Um vinho que vem para trazer a esperança de algo novo, o reino de Deus que começa a se realizar entre nós.
No fundo, a mensagem de Jesus vem nos trazer um Deus que não é longe, um Deus que é perto, um Deus que está ao nosso alcance, que se preocupa conosco e que não fica preso a coisas secundárias da fé. Um Deus que não vem para fiscalizar, mas um Deus que vem para incluir e que não cabe nem caberá jamais na lógica dos fiscais de plantão da fé alheia. Por isso, seguir Jesus é permitir com que algo novo brote no coração. Algo novo que destrói os medos, que destrói as relações de muitas vezes preocupação com a própria vida, que não caiba necessariamente na lógica do Evangelho. Seguir Jesus é trocar o medo de Deus pela confiança no Deus do amor. É trocar o medo em relação a um Deus que tenta nos fazer caber em suas regras para o Deus de Jesus, o Deus que nos liberta, nos ama e nos chama a viver algo novo, o reino do amor, da paz, da justiça, o reino onde todos podem descobrir a presença de Deus em suas relações cotidianas, no seu trabalho, no seu dia a dia. Um Deus que está sempre perto, um Deus que é Pai. Por isso, nesta semana, conhecendo um pouco mais sobre Jesus, peçamos isso a Ele, que a Sua presença nos liberte de um medo que é injustificável em relação ao Senhor, e troquemos essa relação pela certeza de que Ele nos ama. Que Deus abençoe a sua segunda-feira, que Deus proteja a sua família nesse dia, que Deus cuide do seu trabalho, cuide das suas amizades, que Deus faça de você cada vez mais próximo daquele que se aproximou de nós. Um grande abraço, Deus proteja a sua semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para mais uma Palavra de Fé. Até lá!